Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos na loja do concurseiro para te dar uma dica especial para quem está se preparando aqui para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu sou o professor Cleverton Cunha e eu vou estar contigo nessa missão, dando as dicas aqui de direito administrativo. O nosso tema de hoje, gente, é improbidade administrativa. A nossa dica vai se referir à improbidade administrativa. Então vamos lá, vamos comentar esse tema que é extremamente relevante, que cai direto em todas as provas. E só questões, lembrando, questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas, que é a tua organizadora. Então vamos lá, gente, vamos mergulhar aí nessa questão, né, das dicas de improbidade com a FCC. Essa questão aqui é de 2018, caiu aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para técnico legislativo, né? Ela diz o seguinte: Cláudio denunciou Roberto, agente público, por ato de improbidade. Ocorre que Cláudio sabia da inocência de Roberto, tendo-lhe denunciado apenas por diferenças pessoais. Em conformidade com a Lei Federal 8429 de 92, que dispõe sobre sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato e da outras providências, o ato de Cláudio constitui... Gente, uma coisa importantíssima, essa lei ela não tem a natureza criminal para o agente que comete a improbidade, tá? Então, quem cometeu o ato de improbidade não vai ser responsabilizado criminalmente por esta lei. Os agentes podem ser responsabilizados em outras ações regidas por leis específicas criminais, tá? Agora, existe sim um tipo penal previsto nessa legislação, pessoal. É o tipo penal de quem apresenta a representação falsa, sabendo que o representado era inocente. É o caso aqui, né? O Cláudio denunciou o Roberto, mas o Cláudio sabia, né, da inocência de Roberto, ou seja, ele cometeu um crime. Esse crime, segundo a Lei 8429, é apenado com a pena de detenção de 6 a 10 meses, mais o pagamento de multa. Fora que é possível também que o ofendido, nesse caso aqui o Roberto, que ele ingresse com uma ação, cobrando perdas e danos pela representação falsa, né, que foi apresentada aqui pelo Cláudio, que tinha um problema pessoal. Então, gente, termos, né, criminais nessa lei, é esse o tipo de crime que está estabelecido. É o caso de apresentar uma representação, uma denúncia falsa contra o agente. A letra A diz assim, né, o ato de Cláudio constitui crime, sim, estando sujeito apenas à sanção penal caracterizada pela detenção de 6 a 10 meses e mais a multa, independente de eventuais danos que tenha causado a Roberto. Não. É um crime, está sujeito a essa penalização de 6 a 10 meses de detenção e a multa, mas ainda é possível, né, cobrar os eventuais danos que foram causados ao Roberto, tá? A letra B diz assim, contravenção penal, já está errado, né, gente? Não está lá dizendo que é uma contravenção, está dizendo que é um crime. E ele diz, estando sujeito, além da sanção penal, a indenizar Roberto pelos danos materiais, morais ou imagem que houver provocado. Sim, ele vai ter que indenizar, mas não é uma contravenção, é um crime, tá? A letra C diz assim, crime, estando sujeito, além da sanção penal, a indenizar Roberto pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Perfeito, letra C. Então, além de ser responsabilizado criminalmente, né, e você ter essas penalidades da detenção de 6 a 10 meses, da multa, também é possível responsabilizá-lo pelos danos materiais, morais ou a imagem que houverem, né, eventualmente, que houver sido provocado. Então, certinho, letra C. A D já começa errado dizendo contravenção penal, né? Contravenção penal é um crime, né? E dizendo que ele só está sujeito a indenizar o Roberto pelos danos. Ele pode ter a penalidade de detenção também, né? Além do pagamento da multa. Aí fala crime ou contravenção, dependendo do prejuízo que causar a Roberto. Não, gente, é um crime, não tem isso aqui, nem tem essa possibilidade da gente optar entre caracterizar como um crime ou caracterizar como uma contravenção, né? É considerado um crime
e já está lá a sanção penal e o ressarcimento por eventuais danos causados à pessoa que foi denunciada de maneira falsa, né? Então aqui a gente vê o artigo 19, que diz exatamente o que eu te falei ainda há pouco. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra o agente ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente, que é o caso descrito lá, né? Um denunciou o outro, que denunciou sabia que o outro era, né, inocente. Aí a pena de detenção de 6 a 10 meses e multas, e o parágrafo único dizendo que, além da sanção penal, o denunciante é sujeito a indenizar o denunciado pelos danos morais, materiais ou imagem que houver provocado para a pessoa que foi falsamente acusada. Certinho? Então, está aqui o fundamento lá na Lei de Improbidade, o artigo 19. Ok, pessoal? E olha, dando uma pausinha aí na nossa dica, só para te lembrar que a gente está com um curso completo na loja do concurseiro para a preparação do TJ Maranhão. Então, você que está se preparando aí, nós temos na loja tudo completo, com todas as disciplinas, com dicas, com videoaulas, com simulados, revisão de véspera e, inclusive, a revisão que vai ser feita aí, né, em São Luís, no Maranhão, na véspera da nossa prova. Então, a gente vai estar aí presencial com vocês para fazer essa grande festa, essa grande troca de energia e de conhecimento. Então, vai lá, dá uma passadinha e vê o curso completo, que engloba aqui as videoaulas, né, 2 simulados, mais a revisão final online e a apostila em PDF. Ainda tem a apostila em PDF para você ficar lá vendo no seu tablet, celular, ou até imprimir, se você preferir, for das antigas, que ele gosta do papel, né? Então, tudo completo, www.lojadoconcurseiro.com.br. Vem lá com a gente que a gente vai te ajudar a conseguir essa vaga no TJ Maranhão. Certinho? Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade aqui na nossa dica, falando aqui de uma outra questão, né, também da FCC de 2018, lá do TRT 2ª Região de São Paulo. Então aqui, também sobre a improbidade, né? Considere as seguintes hipóteses. 1. José Carlos, não sendo agente público, induziu seu primo Douglas, servidor público federal, à prática de um ato de improbidade administrativa. Então lembra que eu estava falando ainda há pouco, gente? Mesmo que eu não seja um agente público, se eu concorrer, induzir ou me beneficiar do ato de improbidade, eu posso ser responsabilizado também. Então, o José Carlos induziu, né, o primo a cometer a prática do ato de improbidade. Então, ele pode ser responsabilizado. A 2 diz assim: Horácio, não sendo agente público, concorreu para a prática do ato de improbidade administrativa praticado pela sua amiga Tabata, servidora federal, ainda não estável. Concorreu, ajudou, executou junto com ela o ato de improbidade. Tá? A 3ª diz: Isabel, não sendo agente público, se beneficiou indiretamente pela prática de um ato de improbidade administrativa praticado pela sua vizinha Sofia, que exerceu o cargo em comissão na empresa pública X. Então, olha só, aqui o terceiro se beneficiou, né, indiretamente. Pode ser direta ou indiretamente com aquela medida. Digamos, por exemplo, né, que a servidora pública tenha, né, através de um benefício que foi dado a uma pessoa, também beneficiado indiretamente a Isabel, né? Então, beneficiou-se direto ou indiretamente, também está cometendo o ato de improbidade. Então, a lei diz quem induziu, quem concorre ou quem se beneficia. Tá? Aí ele diz aqui, nesse caso, as disposições da Lei 8429 são aplicáveis no que couber a letra A, ao José Carlos, ao Douglas, ao Horácio, a Tabata, a Isabel e a Sofia. Tá? Ou seja, gente, a todos os agentes públicos, José Carlos, né, que é o particular, o Douglas, que é o agente público, o Horácio, que é o particular, a Tabata, que é agente público, a Isabel, que é a particular, e a Sofia, que é o agente público. Então, José Carlos, Douglas, Horácio, Tabata, Isabel e Sofia. Toda essa galera, né, vai ser responsabilizado por improbidade. Lembrem-se, gente, sujeitos ativos da improbidade, agentes públicos de qualquer espécie, né, com ou sem remuneração, vínculo permanente ou vínculo transitório, tá, incluindo aí empregados públicos, servidores estatutários, temporários, né, estagiários. Já se decidiu também que estagiário pode cometer o ato de improbidade, viu, gente? Tem decisão judicial nesse sentido. Tá? E os particulares,
que induzem, concorrem ou se beneficiam, direto ou indiretamente, do ato de improbidade. Agora, olha, gente, uma super dica que eu tenho para te dar agora aqui é que a lei de improbidade não faz distinção a quais agentes públicos deveriam ser punidos através dela. Porém, nós temos uma decisão do STF que diz que só não será punido, melhor dizendo, o presidente da República. Não que ele não vá ser punido por improbidade. Ele pode ser punido por improbidade, mas ele será processado pela lei do crime de responsabilidade. Ou seja, se te perguntarem a respeito do presidente, ele não está debaixo da incidência da lei 8429. Ele tem outra lei, que é a lei do crime de responsabilidade, a 1079 de 1950, que a gente vai ter ali incidindo sobre o presidente. Isso foi uma mudança de interpretação recente do STF, tá, gente? Que antigamente, mais uma galera não respondia pela 8429. Então, esquece isso aí, se você já estudou assim. Hoje a gente tem só quem não responde pela lei de improbidade é o presidente da República, ok? Mas agentes públicos em geral e os particulares nessas condições podem ser responsabilizados pela 8429, sim. Ok, gente? Então, vamos ver aqui a fundamentação de tudo que a gente está dizendo. Olha, primeiro, no artigo 1º, está se referindo aqui que os atos de improbidade podem ser praticados por qualquer agente público, servidor ou não, né? Então, a primeira indicação aqui é que o agente ou o sujeito ativo do ato de improbidade não necessariamente é um servidor público, né? Aí vem o pessoal que é o sujeito passivo, que a gente já viu lá na outra questão, administração direta, indireta, entidades que recebam recursos públicos, né? Inclusive, mesmo que o recurso seja menos de 50% do custeio, pode acontecer o ato de improbidade lá, né? Então, entidades que são sustentadas pelo cofre público com mais de 50%, entidades sustentadas ou auxiliadas com menos de 50%. É dinheiro público, pode estar rolando a improbidade lá no meio, tá? Mas, sobre a questão do agente ativo, do sujeito ativo do ato de improbidade, ele disse, qualquer agente público, servidor ou não, né? Aí ele diz aqui, olha, reputa-se agente público para os efeitos dessa lei, aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, né, nas entidades que podem ser vítimas dos atos de improbidade. Ou seja, aqui, todo mundo que trabalha com função pública pode ser considerado agente público, tá? E mais, pode atingir os particulares, como a gente viu na questão, né? Aquele que, mesmo não sendo um agente público, induza, que foi o caso lá do particular induzindo o servidor, né? O outro concorreu para a prática do ato e o outro se beneficiou, né? No caso do exemplo, era a forma indireta, pode ser direta ou indireta. Então está aqui, artigo 2º, artigo 3º da legislação. Tá? Então aplica aos agentes públicos e aos particulares também. Agora, aquela decisão que eu te falei aqui do STF, né? Lá no dia 10 de maio de 2018, o agravo do regimento na petição 3240. Quais os posicionamentos que a gente firmou, ou que o STF firmou lá, né? Os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório e se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de improbidade, quanto à realização político-administrativa por crime de responsabilidade. Então, como eu te falei, a única exceção à aplicação do ato, né, da lei por um ato de improbidade, é o presidente da República. E tem mais um detalhezinho importante, uma outra super dica aqui para ti. Não existe prerrogativa, né, de função em relação a foro de julgamento nessas ações de improbidade, tá? Então, não há foro por prerrogativa de função nessas ações, ou seja, os agentes são julgados no juízo de primeiro grau normal. Não é uma lei de natureza penal, tá? Não tem essa prerrogativa de função para o foro lá. Ok? Então, sujeitos ativos, qualquer agente público, exceto o presidente da República, porque ele responderá por crime de responsabilidade. O resto dos agentes políticos, como por exemplo os ministros de Estado, o vice-presidente, né, o procurador-geral da República, governadores, prefeitos,
secretários, né, auxiliares deles, todo mundo responde duplamente, pela lei de improbidade e pelo crime de responsabilidade. Beleza? Tudo certinho? Então, está aqui a fundamentação. Então, lembrando mais uma vez aí, para você não esquecer, que a gente está com um curso completo lá no www.loja do concurseiro, que envolve videoaulas, que envolve a revisão de véspera, que envolve simulados e etc. E vamos estar aí contigo também para estar dando essas dicas ao vivo na nossa revisão de véspera presencial aí em São Luís. Tá bom? Então, gente, dito isto aqui, dado as dicas e prestadas as informações, muito obrigado. Continua sempre com a gente, inclusive aqui no nosso canal do YouTube, sempre com dicas direcionadas e gratuitas aqui. Tá bom? Conta sempre com a gente. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.